aí galera, tudo bem? Suave, Marco Sena, tamo junto aí, gurizada. Pessoal, hoje a gente vai começar nossas videoaulas aí, em função aí do corona, a gente não tá tendo as aulas, né, presenciais, mas a gente tem essa opção aí de estar podendo levar para vocês todas as aulas aí, todo o conteúdo nosso das disciplinas online, e aí aluno, você não vai perder nada, não vai ficar em casa, né, só olhando pro teto, vai fazer bastante coisa, tem muita atividade para fazer, galera, e é isso aí, tá bom? O intuito nosso aí é de deixar de estar contribuindo, né, de estar fazendo com que você realmente possa estar estudando, porque, pessoal, nesse momento que a gente tem que ficar em casa por conta das determinações, né, do coronavírus, a gente tem que aproveitar ao máximo agora esse tempo que a gente tem, tá bom? E é isso aí. Essa videoaula aqui, pessoal, a gente vai fazer, vai ser a primeira, essa vai ser só gravada, as próximas eu vou, além de gravar, vou fazer live, e aí eu comunico para vocês, né, horário, em qual plataforma eu vou fazer, e depois é só conectar e ó, bola pra frente, tá bom? Certo, gente? E esperar que acabe isso o mais rápido possível, né? Para que a gente possa voltar às aulas, que eu tô morrendo de saudade de vocês aí, tá bom? Vocês sabem disso, né? Ok? Então tá bom, pessoal, vamos começar. Eu vou fazer uma pequena revisão, hoje vai ser uma pequena revisão daquilo que eu já dei em aula. A próxima aula nossa já é estrutura condicional. Essas são estruturas sequenciais, ou seja, eu vou explicar novamente muitos conceitos que eu já expliquei para vocês, só para você poder relembrar e poder dar continuidade na nossa aula. Fechou? Então vamos embora, galera. Bora. Bom, pessoal, estou de fone porque tem o microfone aqui, né? E ainda tem um som aqui batendo duro aqui para a gente poder, entendeu? Para a aula ser ó, mais ativada. Fechou? Então bora. Pessoal, a gente começa, né? Como eu falei, explicando as estruturas sequenciais e que são a base aí do algoritmo, tá bom? O nome já fala porque sequencial, porque o algoritmo, pessoal, ele sempre vai executar algo de forma lógica e em sequência, tá? Estruturado, ok? De cima para baixo. Então, por isso que ele fala que é sequencial. Aqui, se você analisar aqui, você vai ver duas formas de estar demonstrando o começo, né? Fazendo atribuição de variáveis. Nesse primeiro caso aqui, você está vendo que tem aqui um valor sendo atribuído, lembrando, né, gente, que quando eu falo de atribuição, no Visual G, no caso que a gente já está nessa parte, aqui você está vendo que tem um sinal de menos e um sinal de menor. Ou seja, quando ele forma essa seta, eu estou dizendo que esse valor 10 vai ser atribuído para essa variável 10. Vou falar, vai ter slide mais à frente, vai falar sobre a questão, né, pessoal, do que é a variável, mas vou adiantar. A variável é um espaço em memória que é alocado na memória RAM, que todo programa aloca para que ele seja reservado, para que ele possa receber um valor aleatório, um valor que a pessoa pode ser um valor, pode ser qualquer coisa que que necessariamente ele precisa para poder trabalhando. Então a variável é isso, tá? Nesse caso aqui, pessoal, por que aqui está correto e aqui está errado? Porque primeiro ele atribui os valores e depois ele vai fazer uma soma. Ele vai somar, estou atribuindo 10 para x e 20 para y. E aqui eu vou somar os valores que estão inseridos aqui dentro dessas variáveis, x mais y. A soma, pessoal, o resultado dela vai ser atribuído para a variável soma, ok? Nesse caso aqui está errado por quê? Simples, porque ele primeiro está fazendo a soma e depois ele está atribuindo valores para variáveis, ou seja, aqui, galera, não tem nada, aqui tem zero, então aqui, ó, 0 com mais 0 vai dar zero, então tá, por isso que quando eu falo para você que tem que ser uma forma sequência, que tem que ser uma forma sequenciada e lógica, então não tem como ser primeiro uma soma e depois uma atribuição na variável, tá? Então é para isso que a gente tem que ficar ligado, ok? Expressões aritméticas, né, pessoal? Eu falo sempre isso aí. O cara, quando ele mexe com a programação, é um cara que ele tem que saber além de ter uma lógica, né, apurada, ele tem que saber matemática, ok? Mas para isso que a gente está lá, né, pessoal? Para isso que você aprende, né, matemática desde né, da primeira série e vai. Então você não tem problema, tá bom? Nesse caso aí, ó, as expressões aqui são bem fáceis. Isso aqui é uma expressão aritmética, pessoal. 4 mais 5 é uma expressão aritmética. Pessoal, então voltando aqui, ó, no caso das expressões aritméticas aqui, ele só vai obedecer, como eu falei anteriormente, a precedência dos operadores matemáticos, né? Então aqui no caso, ele vai fazer, vai multiplicar 2 vezes 6, que é 12, dividido por 3, nesse caso dá 4. Aqui, primeiro ele vai fazer a multiplicação, tá, pessoal? Aqui ele faz primeiro a multiplicação para depois ele somar, ok? 2 vezes 4, 8, mais 3 dá 11. Aqui nesse caso, primeiro ele vai fazer a soma, pessoal, de 3 mais 2. Por quê? Porque 3 mais 2, galera, ele está dentro de parênteses. Depois ele vai somar 3 mais 2, 5. Vai multiplicar, perdão, aqui com 4, que vai dar 20.
Aqui também a mesma coisa. Primeiro ele vai fazer o que está dentro do parênteses, para depois ele fazer o que está fora. Beleza? Tem que ficar bem atento, pessoal, porque tem muito resultado quando a gente faz muita implementação de cálculo, que tem precedência, né? A gente vai ver lá, tem um exercício bem bacana que a gente faz bastante, que é aquele de média, né, de nota de aluno, que a gente sempre tem que fazer, no caso, as precedências dos operadores, para que a gente possa estar fazendo essa questão dos parênteses, né, dos operadores matemáticos, beleza? Visão geral, o que é uma variável, pessoal? Vou falar novamente, a variável é um espaço em memória que todo programa aloca para que ele receba um determinado valor e que ele possa trabalhar com esse valor. As variáveis, pessoal, elas funcionam no momento que o computador está ligado. Desligou, acabou, galera, tá? Não tem, ele não é utilizado mais, ok? Então é um espaço que é alocado somente no momento que o computador está ligado, ok? Como eu falei para vocês aqui no caso, aqui está mostrando aqui uma memória RAM de 8 GB e aqui as variáveis, três variáveis, variável X, variável salário e variável nome, tá? Então ele está simulando os espaços de memória, galera, que tem na hora que você executa, né, o programa, lógico. E aí aqui, ó, foi atribuído 3 para essa variável aqui, 5.000 para o salário, tá bom, pessoal? Aqui na variável salário e o nome Maria, ok? Que está sendo alocado aqui na variável nome, tá bom? Então, como eu falei para vocês, ó, definição em programação variável é uma porção de memória RAM utilizada para armazenar dados durante a execução dos programas, tá, pessoal? E eu falo bastante nisso. É até aquela questão quando eu digo para vocês que vocês têm que ter parcimônia para criar variável, não é criar variável assim, tem que saber, tem que criar assim poucas variáveis, porque um programa que tem muita variável, pessoal, ele fica pesado. Então, quanto a quantidade menor de variáveis você conseguir criar para rodar aquele sistema, vai ser melhor. Lembra que eu falei para vocês a diferença, às vezes, de sistemas, por exemplo, de um iPhone e um sistema, por exemplo, Android, tá? O iOS, ele consegue rodar, pessoal, às vezes melhores do que o Android, num hardware mais inferior. Mas por que isso? Porque ele é otimizado. O software da Apple ele é otimizado para trabalhar com aquele hardware mais fraco. Então a programação em cima dele é muito, muito, muito boa. Então eles conseguem tirar realmente tudo do hardware, enquanto o Android, como ele é um sistema aberto, né, ele às vezes tem essa deficiência. Então você tem que às vezes estar tendo um hardware mais potente, mais parrudo, às vezes para rodar a mesma aplicação que rodaria lá no sistema iOS. Beleza? Tamo junto aí, povo. Aqui a sintaxe, né, pessoal, da declaração, o nome dela e o tipo dela, tá? A gente vai trabalhar com alguns tipos, né, de variáveis. A gente já está trabalhando no caso, né, com variável do tipo inteiro, que ela vai receber valores inteiros, né, pessoal? O que são valores inteiros? São números que não são quebrados, que não são fracionários, tá? São números que não tem ponto e vírgula, ok? Esses números inteiros aí. E a faixa também é uma faixa menor de valores que ele consegue trabalhar, ok? Esses são números inteiros. Aqui ele está até falando que a idade, ele está dando um exemplo aqui de uma variável idade do tipo inteiro, né, pessoal? Nós já fizemos exercícios, né, de idade. Idade não tem 10 anos e meio, né, 10 anos, 10, não. A idade, o cara tem, ou ele tem 10 anos ou ele tem 20 anos, tá? Não tem essa de 10 anos e alguma coisa, tá? A altura, pessoal, por que, que ele está declarando a variável do tipo real? Qual que é a diferença da variável do tipo real para a variável do tipo inteiro? É bem simples. A variável do tipo real, elas são números, porém elas são números fracionários. Você consegue trabalhar com casas decimais, tá? Valores quebrados. Então, eu posso colocar altura, eu posso colocar peso, tá? Eu posso trabalhar com várias situações onde eu necessito trabalhar com valores quebrados, tá bom? Nesse caso, eu vou trabalhar com a variável do tipo real. Muito utilizada, galera, mas é bastante. Tem a do tipo caractere, né, pessoal? O tipo caractere ela trabalha com tipo texto, ou seja, o tipo caractere aceita tudo, galera. Qualquer coisa que está no teu teclado aqui, você pode digitar e tá lá, tá bom? Então você consegue colocar nomes, endereços, você consegue colocar caracteres especiais, né, que tem no teclado, arroba, hashtag, né? Você consegue trabalhar e-comercial, tudo quanto é tipo de caractere especial você consegue trabalhar com a questão dessa variável caractere. Bacana? E tem também uma variável chamada tipo booleana, que recebe os valores booleanos, tá? 0, 1, verdadeiro e falso, que a gente também vai trabalhar, ok? Uma variável possui nome, né, pessoal? Tem que ter nome, claro, tem que ter o tipo dela. Qual é o valor que ela está recebendo também vai ter que ter, beleza? Pessoal, com relação ao nome, já falei, já falei várias vezes, já demonstrei em sala, mas o nome de uma variável, pessoal, quando se trabalha com Visual G, pode ter no máximo 30 caracteres, né? Não pode ter mais do que 30 caracteres no nome de uma variável. Não pode começar
com números, ok? Não pode, galera. Ela pode ter números, por exemplo, valor 1, valor 2, mas ela não pode começar com, por exemplo, um valor, dois valor. No caso, ela não pode, tá? Ela tem que começar obrigatoriamente por um caractere e não por um número. Outra coisa, pessoal, não pode ter espaço, porque espaço já falei que é um caractere. Você pode colocar um underline, por exemplo, se eu quiser colocar nome de pessoa. Ou eu junto nome de pessoa, ou eu coloco, por exemplo, nome, underline, de, underline pessoa, tá? Mas eu não posso colocar nome, espaço, de, espaço, pessoa. Beleza? Bacana? Show de bola, vambora. Tipos básicos, né, pessoal? Quais são os tipos básicos, como eu já falei anteriormente, né? Já tinha mostrado para vocês. O inteiro, o número inteiro, ele trabalha com essa variação, pessoal, de valores possíveis, de menos, né, isso aqui até o valor positivo, tá? O número, o real, né, como eu falei para vocês, ele trabalha já com valor bem, pessoal, bem maior mesmo, tá? Olha só a quantidade de casas decimais aqui que ele consegue trabalhar, beleza? O tipo caractere, como eu falei para você, ó, é tipo texto, ele recebe, lembrando, pessoal, que quando eu trabalho com tipo texto, eu tenho que colocar ele entre aspas duplas para que o Visual ele entenda que são tipo texto, tá? Então eu coloco as aspas duplas e ele vai entender que aquilo que está no meio dele são textos e aí eu posso estar inserindo dentro dessa variável caractere. E o valor, valor lógico, né, pessoal, aquela que eu falei para vocês, que é a booleana, que a gente vai trabalhar com ela também, são valores booleanos, pessoal, tá? 0, 1, verdadeiro e falso que a gente vai estar trabalhando, beleza? Opa, peraí, cadê? Opa, Visual G, bora. Nome de variáveis, né, pessoal? Já falei anteriormente, ó, não pode começar com dígito, né? Usa uma letra ou um underline pode ser usado. Esse aqui, pessoal, camel case, é uma forma de você estar deixando o nome da variável num certo padrão. O camel case é você começar sempre com uma maiúscula, uma palavra maiúscula, né? E aí você também, por exemplo, ele dá exemplo aqui, pessoal, de palavras, por exemplo, salário do funcionário. Você vê que aqui ele poderia também começar com um caractere aqui, né, maiúsculo, o S aqui maiúsculo, salário do funcionário, para que na hora que, se for uma variável com nome um pouco maior, você consegue identificar ela de forma mais fácil quando ele trabalha com esse padrão camel case, tá bom? Não pode ter espaço em branco, né, pessoal, que não pode ter espaço de forma alguma, porque o espaço ele conta e ele não é aceito. Não usar acento ou tio. Na verdade, pessoal, não é só acento ou tio, é qualquer tipo de caractere especial, tá? Você não pode colocar hashtag, jogo da velha, não pode colocar underline, hashtag, como eu falei, hashtag, jogo da velha, você não pode pôr, que são caracteres especiais, ele não aceita como nome de variável, tá bom? E outra coisa, ele está mostrando aqui, pessoal, como é errado, eu já falei anteriormente, não pode começar com número, ok? Aqui não pode começar com número, nesse aqui não pode ter acento, né? E aqui ele está colocando o salário do funcionário com espaço, então errado, galera, não pode ser feito dessa forma. O correto está aqui, turminha, ó, olha como é que tá suave aqui, ó, tá? Ele pode começar com underline, sem problema algum, tá vendo, ó? Não pode ter o acento aqui, você vê que ele tirou, ficou bacana. E aqui ele juntou, pessoal, olha como é que ficou legal. Poderia colocar um underline aqui e aqui também, sem problema. Mas nesse caso aqui, pode fazer dessa forma que tá suave. Beleza? Tranquilo, gente? As operações básicas, né, pessoal? Essas operações eu falo muito, né? Falo bastante dentro de sala. Cito o exemplo de pessoal que fez aquele cursinho de informática na esquina de casa, né? Que tinha um cara que pegava lá o teclado, mas tá, isso aqui dispositivo de entrada, né? Pegava o teclado, ó, esse aqui é um dispositivo de entrada, né? Tal, você vai digitar aqui, não sei o quê. E ele vai falar ele fala do monitor, que é de saída, né? E o processador, que faz o processamento, faz as operações matemáticas, os cálculos, né? Porque o processador faz isso, né, pessoal? Ele faz cálculos matemáticos bem rápido, né? E então a gente está só para que você tenha, né, você possa entender, né, o que é entrada de dados, o que é saída de dados e o que é o processamento. Fechou? Bora. Opa, bora. Entrada de dados, né, pessoal? Aqui não tem o que ficar falando, né? Já falei várias vezes. No caso, essa senhora aqui está digitando, pessoal, ou seja, o teclado o mouse ok? Um leitor biométrico é um dispositivo de entrada de dados, galera, tá? Uma tela touch que você digita aqui, ok? Então, esses são dispositivos de entrada de dados, tá? Onde você insere dados, você vai escrever e vai inserir dados, ok?
também chamado de leitura, exatamente, pessoal. Entrada de dados ou leitura, a gente vai trabalhar com isso aí, beleza? Vai falar bastante, né, que até o próprio comando de entrada de dados é o comando leia, né? É um comando que vai ler aquilo que a pessoa digitar para que seja atribuído numa variável, beleza? Pessoal, e processamento de dados é quando eu realizo os cálculos. É aquilo que eu falei anteriormente, né? O processo de fazer esse cálculo, né? É um processo de atribuição, já mostrei anteriormente, né? Nesse caso aqui nós temos uma variável chamada do média, pessoal, que está sendo feito um cálculo aqui. Tem valores aqui dentro dessas variáveis, né? Que posteriormente vão ser divididos por 2. E o resultado de tudo isso aqui, pessoal, a atribuição, ou seja, o resultado dessas operações aqui vão ser atribuídas, vão ser alocadas aqui para dentro dessa variável média, tá bom? Bacana, gente? Saída de dados, galera, é quando você tem a escrita, a gente fala escrita até nos comandos do Visual Studio, que é o escreva, né, o escreval. Nesse caso, galera, é muito simples, né? Aqui você tem aqui, na própria imagem está mostrando um dispositivo de saída, que é o teclado, perdão, que é o monitor. Tem também uma impressora, né, pessoal, que ela também pode ser um dispositivo de saída, né? Então, quando você consegue visualizar aqueles dados que você está manipulando, ali você fala que está tendo o quê, pessoal? Que está tendo a escrita, que está tendo a visualização, que você usou de dispositivos de saída para poder estar visualizando o resultado ou o valor que está dentro de uma variável ou uma mensagem que é escrita. Bacana? Você pode ver, galera, que não tem segredo, é bem fácil. A programação é muito tranquila, ela é muito simples, né? Ela é muito lógica. Então, por isso que eu falo para você que é a disciplina mais fácil que você vai ter durante toda a sua vida acadêmica aqui, beleza? Beleza, bacana. Ó o telefone tocando aqui, galera, ó. Ei, 011, hein? Pessoal, mesmo coronavírus, 011 tá comendo, ó. Tem uns parentes de São Paulo lá que quer saber se eu tô bem por causa do corona. Caramba, é brincadeira, hein? Perdão. Mas é isso aí, pessoal. Saída de dados aqui, esse aqui é o comando, né? O comando escreva. É um comando de saída de dados, ó. Ele vai printar, pessoal. Ele vai mostrar na tela essa frase aqui, tá? Lembrando que aquilo que for escrito tem que ser entre aspas duplas. Lembra que eu falei para vocês? Quando você digita alguma coisa que é texto, você tem que colocar ele, pessoal, entre aspas duplas. Não é aspas simples, tá? Alguns alunos às vezes confundem e colocam aspas simples, né? Aspas simples e duplas. A diferença é que aspas simples é uma só, né? Uma aspazinha. E aspas duplas são duas, né, pessoal? Por isso que é o nome dupla, né? Ai, cara, vamos lá. E o escreval, pessoal, quando você coloca só o escreva, ele vai sem quebra de linha. O que é sem quebra de linha? Ele vai imprimir na mesma linha, tá? E se você coloca o escreval, o escreva sem quebra de linha, o escreval ele vai ter uma quebra de linha, ou seja, ele vai mostrar uma linha abaixo, tá? É como se você desse um enter, cara. Galera, você coloca ali, dá um enter, ele vai lá para baixo. Fechou? Bacana, a gente vai usar bastante esse comando escreva, galera. Vocês sabem disso, né? E aí, show de bola. Bora. Exemplos, né, pessoal, de caracteres, né, de atribuição, ok? Opa, tá aparecendo até estranho aqui atrás. Vou apagar isso aqui. Aqui, galera, ó. Vou apagar esse negócio aqui pra não ficar feio. Vamos lá. Aqui, pessoal, exemplos no começo de um... Aqui já tem um algoritmo, né? Na verdade, não é um exemplo de um algoritmo pronto, né? Onde tem aqui um algoritmo de... nome do algoritmo, né? Lembrando que no Visual Studio a gente sempre tem lá a opção de colocar o nome, né, pessoal, do algoritmo. Nesse caso aqui, não precisaria nem estar colocando aqui esse underline, pessoal, poderia ter espaço. Por quê? Porque nesse caso aqui ele tem aspas duplas, né, pessoal? Outra coisa, eu falei para vocês que eu estou usando esse fone por conta do microfone, mas também o fone aqui porque eu estou escutando a música, né, pessoal, para dar uma ativada, para ela ficar mais massa. Fica aqui, ó, vou até mostrar para vocês aqui. Olha aí a música que eu estou escutando. Isso aí, galera, vamos voltar. Volta, foco! Foco! Galera, então aí o que acontece? A gente tem aqui ó, as variáveis, né? O nome do algoritmo. O var ele vai identificar o espaço onde eu vou fazer a criação das variáveis, né? Aqui eu tô criando uma, duas, três, quatro variáveis, tá? A variável do tipo inteiro, ou seja, ela vai. Aqui já está até, pessoal, a demonstração do tipo, né, da variável sendo implementada, né? Aqui na atribuição e aqui o exemplo de como que ficaria, né, pessoal, lá na memória RAM, beleza? Então a variável A era do tipo inteiro e aqui eu atribuí para ela, pessoal, dentro do meu bloco de comando, ó, lembrando que quando você tem o início é o meu bloco de comando, tá, galera? Aqui que vai ser executado tudo aquilo que eu realmente quero fazer no meu programa, tá? No meu algoritmo. Então aqui, ó, variável do tipo A,
falei que era do tipo inteiro, variável B, falei que era do tipo real. Lembra que tipo real a gente consegue trabalhar com casas decimais, que também é uma quantidade maior de números, né? Tem uma faixa maior de números que a gente consegue trabalhar. A variável do tipo C vai ser do tipo caractere, pessoal, ou seja, texto, né? E a variável D, que eu estou falando que é lógico, tá? Que vai ser a variável que a gente vai atribuir o valor para ela, que é o valor verdadeiro. Fechou? Beleza? Aqui, pessoal, as atribuições que estão sendo feitas, né? Estou atribuindo 32 para a variável A. Olha aqui, galera, tá? 2.34567, que eu estou atribuindo na variável B, que é do tipo real. Estou atribuindo bom dia, pessoal, novamente, entre aspas duplas aqui para a variável C. E estou atribuindo o valor verdadeiro, que é um valor booleano, né? Como eu falei para vocês, o valor booleano é verdadeiro e falso, 0 e 1, né? Estou atribuindo para a variável D, todas aqui demonstradas aqui. Fechou, galera? Simples, né? Bacana. Outro exemplo, né, pessoal, aqui um exemplo melhorzinho aqui do algoritmo sendo realmente implementado aqui. Algoritmo teste de saída para que você possa entender, aquele foi o teste de entrada para você entender como que você faz a inserção das variáveis, os valores nas variáveis, quando você atribui valores, né? Então ali você só para você entender como é feito. E nesse caso aqui, galera, o exemplo da saída. Por quê? Nesse caso, pessoal, além de ter agora já os valores que foram inseridos nas variáveis, agora eu vou mandar o que? O comando de saída, né? Que é o escreva e o escreval. Todos são escreval. Aqui, na verdade, pessoal, o que acontece? Ele só vai mostrar o que tem dentro da variável A, que nesse aqui vai ser 32. Vai mostrar o que tem dentro da variável B, que é 2.34567. Aqui, pessoal, ele vai mostrar o que está dentro da variável B, porém, quando eu coloco esse 2.10, eu estou dizendo para ele que eu posso trabalhar até 10 casas decimais antes da vírgula, tá? E nesse caso, quando eu coloco 10, 2.2, estou falando que eu tenho 10 antes da vírgula e 2 após a vírgula, tá? Para o valor não ficar quebrado. Às vezes você faz uma operação matemática e o valor fica muito quebrado, dá muita dízima, né? E dá muita casa decimal. E aí, após, por exemplo, após a vírgula, né? Após o ponto. Quando você trabalha dessa forma, você formata ele para ter só duas casas após a vírgula, beleza? Vai escrever o que está dentro de C, né, pessoal? Vai escrever bom dia e vai escrever o que está dentro de D, que é valor verdadeiro, beleza? Aqui no caso, escrevendo mais de uma expressão de uma só vez, pessoal. O que é isso? Aqui nesse teste de saída, eu estou colocando aqui, eu criei uma variável chamada idade, que é do tipo inteiro, ok? Uma que é salário, que é do tipo real, e o nome, que é do tipo caractere. Estou atribuindo 32, pessoal, tá? Estou falando que esse cara tem 32 anos, estou atribuindo a variável idade. Estou atribuindo o salário dele, né? 4.560. Esse aqui é salário de início de engenheiro, né? Início nada, pessoal. Engenheiro ganha 10 mil iniciando, coisa linda demais. Ok? Esse valor aqui vai ser atribuído para essa variável. E também estou atribuindo esse nome, pessoal, Maria Silva, na variável nome. Veja que eu fiz só um escreva, pessoal, só um escreval só, uma linha só. No exemplo anterior, eu tinha vários escrevas, né? Vários escrevas. Nesse caso aqui, nesse outro aqui, eu estou fazendo apenas um escreval para imprimir todos os valores que eu tenho aqui nas minhas variáveis. Ó. Começa com aspas duplas, tá? A funcionária, ele está colocando uma vírgula, pessoal, aqui e aqui, ou seja, eu estou delimitando esse espaço aqui para que seja printado, para que seja demonstrado o valor que tem na variável nome, tá vendo? Ó? Então ele coloca aspas duplas, ele fecha aqui, porque senão ele não vai entender que isso aqui é uma variável, por isso que eu tenho que abrir e fechar aqui, demonstro para ele que isso aqui é um texto e falo para ele que isso aqui é minha variável nome. Por isso que eu coloco, eu fecho aqui aspas duplas, coloco a vírgula, coloco a variável, coloco a vírgula novamente e aqui eu abro novamente e fecho aspas duplas, indicando para ele que aqui já é novamente um texto e isso aqui é minha variável nome. Variável salário, pessoal, novamente coloco 8.2, que eu posso trabalhar com 8 casas antes da vírgula e 2 casas após a vírgula. Aí novamente mais um texto, pessoal, lembrando aqui, ó, aspas duplas, novamente vou estar demonstrando aqui printando que está dentro da variável idade e aqui novamente outro texto escrito ano, beleza? Bacana, gente. Processamento de dados, pessoal, já falei anteriormente, né? Reforçando que quando eu crio esse símbolo menos e menor, vira uma setinha, eu estou indicando para ele a direção da atribuição, ou seja, aquilo que resultar dentro dessa expressão, desse cálculo, ou até mesmo, nem precisa necessariamente ser um cálculo, eu posso só colocar um valor, tá?
Isso aqui, pessoal, o que tiver aqui vai ser atribuído, ou seja, esse valor vai passar desse espaço que está aqui para dentro dessa variável que eu colocar aqui, entendeu? A expressão é aqui, ó, regra de expressão calculada, o resultado da expressão é armazenado em uma variável. Ele recebe, né, pessoal, ou atribui, também não está errado, tá? Ou seja, essa expressão, uma expressão, por exemplo, 2 mais 2 é 4. Esse 4, essa variável vai receber esse valor, tá bom? Bacana, gente? Aqui exemplos, né, de atribuição, né, de processamento. Eu tenho essa variável y e x e y, que eu falei que é do tipo inteiro. Vou atribuir, pessoal, o valor 5 para a variável x e vou atribuir essa conta, pessoal. Depois eu vou fazer estou fazendo esse cálculo aqui e o resultado desse cálculo vai ser atribuído na variável y. Ou seja, eu vou multiplicar 2 vezes o que está aqui dentro, nesse caso aqui é 5, que vai ser 10, e vai ser atribuído na variável y. Logo em seguida, eu estou tendo aqui, pessoal, um comando de saída, né, que é o escreval, onde ele vai mostrar qual é o valor de x e qual é o valor de y. Facinho, né, galera? Bacana. Olha aqui, pessoal, um cálculo de área, né? Pessoal da física, pessoal engenheiro sabe que faz muito cálculo, né? O professor Sidney faz muito cálculo com o pessoal. O professor Sidney é massa. E aí, pessoal, a gente tem aqui um exemplo, né? Como eu falei para vocês, todos os cálculos que tem na vida real, todas as expressões, todas as fórmulas, você cria elas dentro de um programa, tá? Você pode passar ela do papel para a expressão mesmo, para que seja calculado. Você pode criar um softwarezinho, uma calculadora, onde ele vai fazer todas as suas demandas, tá? Vamos supor que você queira criar uma calculadora lá onde tenha Bhaskara, onde tenha cálculo de área, tá? Então você pega a fórmula lá e só transforma. Desculpa, gente, não é corona não. E aí, galera, o que você faz? O que vocês vão fazer, turma? Você transfere ela, a expressão matemática, né, a fórmula, para o seu algoritmo, tá? Então, o cálculo de área aqui, pessoal, tá vendo que eu crio as variáveis, no caso que eu preciso, ó, ele criou a variável B1, B2, ó, B1, B2, H, né, pessoal, que é a altura, e a variável área, ou seja, e ele fez toda a fórmula, pessoal, ele pegou essa fórmula daqui, certo, gente? Pegou essa fórmula daqui e simplesmente transformou ela aqui, ó. Ele pegou, já atribuiu valores aqui para ela, bacana, e depois ele só fez a soma aqui, só fez a atribuição. Aqui no caso ele inseriu 6, né, de base 1, 8 de base 2, ou seja, base menor, base maior, certo? E depois o que ele fez, pessoal? Colocou 5 de altura, aqui, ó, a figura toda representando os valores que estão sendo inseridos nas variáveis. Galera, olha como é simples. Depois ele fez a conta igual está aqui. Ou seja, primeiro vai fazer aqui, vai somar as bases, depois dividir por 2, não é isso? Aqui no nosso cálculo. E depois ele vai multiplicar por altura para a gente saber qual que é o valor da nossa base, do cálculo de área. Veja, pessoal, que você pode fazer qualquer tipo de expressão, qualquer tipo qualquer tipo, né, de fórmula aplicando aqui, né, no caso do nosso algoritmo. E aqui ele está escrevendo, ele está printando, pessoal, que está dentro da variável área, e aí ele mostra para nós o resultado. Beleza? Facinho, né, pessoal? Afe Maria. Fácil demais. Comando leia, né, pessoal? Esse comando é aquele comando na hora que você precisa inserir algum valor, pedir para que alguém insira algum valor. Quer um exemplo? Por exemplo, quando eu quero que um usuário digite, por exemplo, a sua idade. Eu vou lá, primeiro eu vou pedir para que seja mostrada uma mensagem na tela com o comando de saída, que é o comando escreva, onde eu vou dizer, por exemplo, digite sua idade. E logo em seguida, pessoal, ele vai ter que digitar um valor, não vai? Esse valor, pessoal, ele tem que ser recebido e tem um comando para receber ele, que é o comando leia. Esse comando leia, pessoal, ele vai ser responsável por receber aquilo que a pessoa está digitando no teclado, tá? Então eu vou estar digitando na minha idade, por exemplo, 44, né? E aí eu digito e recebe numa variável idade, onde ele vai receber e vai armazenar essa variável, vai armazenar esse valor dentro dessa variável, beleza? Então esse comando ler ele serve para isso, pessoal. Aqui, ó, tem um algoritmo bem bacana, tá bem completo aqui, onde a gente vai ter exemplos aqui de idade, de salário e nome. Olha só, algoritmos, né? Esse algoritmo aqui é um algoritmo que nós estávamos já fazendo, implementando ele. E aqui a variável idade é do tipo inteiro, variável salário 1 e 2, tipo real. Porque, né, pessoal, lembra que eu falei para vocês que variáveis que recebem, por exemplo, valores quebrados, eles precisam ser real, porque senão o sistema ele não entende quando você coloca, ele sempre dá erro. Se você tenta colocar um formato, pessoal,
um tipo de dado que não é aceito por aquela variável, o programa vai dar um erro, tá? Então a gente tem que ficar bem esperto mesmo com isso, bacana? Nome, que é do tipo caractere. Aqui no nosso bloco de comando, lembrando que quando tem o início e o fim aqui, nesse meio, pessoal, do meu algoritmo, do meu Visual G, do meu software, aqui é o meu bloco de comando aqui, que vai ser executado tudo aquilo que eu quero que o programa faça, tá? Nesse caso aqui, pessoal, o que está acontecendo? A primeira linha, ele está mandando escrever, né? Foi aquilo que eu até falei para vocês aqui anteriormente. Esse comando de saída, pessoal, vai mostrar para o usuário para digitar o nome dele. E logo em seguida a gente vai ter um comando, pessoal, que é esse lay, que é o comando de entrada, onde a pessoa vai digitar aqui o nome e o nome dela vai ficar armazenado nessa variável aqui, nome. Mesma coisa aqui, pessoal. Logo em seguida vai ter uma outra mensagem que vai pedir para o usuário digitar a idade. E aí ele vai digitar a idade, ou seja, ele digita a idade dele e vai ser atribuído aqui dentro dessa variável idade. E aqui ele vai perguntar, digite quantos você ganhou nos últimos 2 meses. Então a pessoa vai digitar os salários, né? Primeiro vai digitar um primeiro salário, depois vai dar Enter, vai digitar o segundo e vão ser atribuídos aqui para essas duas variáveis. Mas aqui o restante, né, pessoal, são todos os comandos de saída, né? Os comandos de escreval, dados digitados. Aqui eu só vou mostrar, pessoal, ele vai printar para mim quais são os dados que eu digitei anteriormente em cima, tá bom? O nome, né, nome que a pessoa digitou, a idade e os salários que a pessoa digitou, beleza? Algumas funções matemáticas, pessoal, como eu falei anteriormente, né, que você pode estar utilizando, né, que o Visual G aceita, né, raiz Q, que é a raiz quadrada, ESP, né, que é a exponenciação, π, valor de π, né, galera? ABS, que é o valor absoluto, né? Esse retorna valor. O que é o valor absoluto, pessoal? O valor absoluto é quando você pega, por exemplo, uma variável que ela é negativa e aí você faz com que ela fique positiva. Se você falar que variável x, ela receber, por exemplo, um valor menos 5 e você utilizar esse comando ABS, ele vai transformar esse menos 5 em 5, tá? Ou seja, ele traz o valor absoluto, ou seja, o valor positivo, beleza? Aqui alguns exemplos, né, pessoal, utilizando aqui as expressões, né, utilizando as expressões que o Visual Studio aceita, né, foram criadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 variáveis de tipo real, e essas variáveis, pessoal, que vão ser inseridos valores dentro dela, ó, 2 na variável x, 3 na variável y, 7 na variável z. E com as fórmulas pré-pontas aqui do Visual G, ele vai fazer as operações, pessoal, tá? Ele vai colocar, ele vai fazer exponenciação aqui, né? Ele vai pegar x, né? E elevar a 3 aqui, ok? Vai fazer a raiz quadrada de 3, vai mostrar qual é o valor de π e o valor, como eu falei para vocês, ó, aqui está menos 7. O ABS ele vai retornar o valor positivo, ele vai voltar ao valor 7, beleza? Essa aqui também eu gostei, achei bacana para mostrar para vocês, né, pessoal? Bhaskara, né? Só gosta dessa aqui. Então, pessoal, olha só. Formulazinha de Bhaskara aí. E aí a gente vai... a fórmula está aqui, né, de Bhaskara, né? Até o cálculo de delta também já está mostrando como é que você faz. E aqui, pessoal, você consegue, né, fazer todo o cálculo dela, né, pessoal? Utilizando o que, pessoal? Utilizando aquilo que ele tem e aí você consegue resolver tranquilamente, pessoal, tá? Olha que massa. Isso aqui ficou legal, hein? Aqui um cálculo, né, pessoal? Desafio aí, que é um cálculo para calcular aqui a altura, né? Cálculo de área, na verdade. Então a gente tem como saber qual é a área, né? Com metros quadrados, lógico, né? Dessa área que está sendo calculada aqui. E depois também saber um preço. É lógico que a questão da largura, você cria o software e aí você vai colocar quanto tem de largura. Nesse caso ele já está dando para nós aqui a sugestão de ter 10 metros de largura e 30 de comprimento, né? E vai fazendo essa multiplicação, você vai ter qual é a metragem em metros quadrados e o preço, né, pessoal? Você vai colocar quanto que vale aquele metro quadrado para calcular o preço total dessa área, beleza? Certo, gente? Então é isso, pessoal. Vamos fazer agora aqui esse softwarezinho aqui, esse algoritmo aqui, para a gente poder simular ele aqui, pessoal, beleza? Bom, pessoal, beleza. Então a gente vai fazer aqui o cálculo, né? Vai fazer aqui já lá no Visual G, já como é que a gente vai fazer esse algoritmo aqui do cálculo do cálculo de área, né? E também calcular já o preço dessa área aqui, beleza? Bora lá.
O Visual G, pessoal, versão 3, né? Ele é bem simples, já falei para vocês, não tem segredo aqui. Bacana. Essa parte, pessoal, aqui de cima, nesse caso, vocês já sabem que, na verdade, por que ele está aqui com esse barra barra, que são comentários, né? Já mostrei para vocês em sala. Então aqui quando eu coloco o barra barra, pessoal, se eu tirar o barra barra, olha só como é que ele fica. O software, o software do Visual Studio, ele não entende que isso aqui é um texto, tá? Que é um comentário. Então eu coloco o barra barra, identifico para ele, tá? Lembrando também, pessoal, que aqui em cima eu posso apagar e vou colocar, por exemplo, cálculo de área, ok? Posso colocar qualquer coisa aqui, beleza? Então aqui vai ser o nome do nosso algoritmo, tá? Aqui você vai colocar qual que é o nome dele, beleza? Eu vou apagar aqui, pessoal, só para dar mais espaço, tranquilo? Para ficar melhor aqui para a gente poder entender. Aqui também, pessoal, eu vou apagar e aqui também, dentro do meu bloco de comando, também vou apagar, beleza? Pessoal, vamos lá. Aqui no nosso exercício, aqui ele tá, o que acontece? Ele pede para a gente fazer esse cálculo. Então, quais são as variáveis que eu preciso para poder estar criando? Bom, eu preciso criar uma variável largura para que eu possa estar inserindo a largura, né, do meu terreno, uma variável comprimento para estar inserindo qual é o comprimento da minha área, certo? Uma variável área, pessoal, para que eu possa saber qual que é a metragem em metros quadrados da minha área, beleza? Preciso também uma para me saber, para inserir, para que a pessoa possa digitar qual que é o valor do metro quadrado daquela área. E uma variável preço, que vai ser a variável do preço do nosso terreno. Beleza? Então vamos lá. Aqui, pessoal, vamos então começar. Vamos criar aqui uma variável largura. Vou colocar aqui em maiúsculo, pessoal, tá? Lembrando que ele não é case sensitive, então eu posso ser maiúsculo, minúsculo, que ele tanto faz para ele. Vou criar essa variável largura, comprimento, ok? Vou criar, vamos diminuir, pessoal, vamos dar uma abreviada aqui, largura, não, vou deixar largura, comprimento, preço, tá? Lembrando que eu não posso colocar cedilha, então é só preco, né? Preço, eu posso colocar preço final, preço metro quadrado, beleza? E também eu tenho que colocar, mas está faltando mais uma variável que é qual, galera? A largura, comprimento, a metragem, qual é a metragem dela, né? Vou colocar metro quadro. Porque o que a gente faz, pessoal, quando a gente faz o cálculo dessa área aí? A gente vai calcular quantos metros quadrados ela tem, e aí para a gente poder saber depois inserir o metro, quanto ela deu de metro quadrado com o valor do metro quadrado para a gente poder saber o valor dela, tá? Pessoal, tanto largura, comprimento, preço, né, são todas variáveis que eu vou trabalhar com ela do tipo real. Todas elas têm valores aí que eu posso colocar valor quebrado, então eu tenho que estar trabalhando assim, nesse caso, com a variável do tipo real. Beleza? Tranquilo, gente? Vamos lá então. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Primeira coisa, eu vou colocar uma mensagem para o usuário, tá? Para que ele possa ir me fornecendo os dados. Então eu quero, vou falar para ele, digite o valor da largura do terreno, tá? E aqui embaixo, pessoal, eu vou mandar dar o comando leia, que é o comando que vai receber a largura do meu terreno, beleza? Um comando de saída e um comando de entrada, ó. Primeiro, como eu falei para vocês, o texto tem que estar, entre aspas, duplas, ver que ele fica até vermelhinho, ele está identificando que é um texto, então eu posso escrever qualquer coisa aqui, caractere especial, que não tem problema. E logo aqui embaixo, pessoal, eu já digito quem? Largura, que é o nome da minha variável que está recebendo a largura do meu terreno. Aqui embaixo, mesma coisa, vou dar um escrivão. E aqui, o que eu vou fazer? Vou pedir para que ele digite o valor do comprimento do terreno, tá? Beleza. Aqui embaixo vou dar um leia. Leia no comprimento do meu terreno. Beleza, gente? Tá vendo aqui, ó? Sempre comando, eu tenho que indicar para o meu usuário, tenho que falar para ele o que ele tem que fazer, não é isso? Todo software trabalha assim, pessoal, todo algoritmo. Você fala para o usuário o que ele tem que fazer e ele te dá, ele vai fornecer para você um dado de entrada, tá? Então, nesse caso, vai ser primeiro qual que é a largura do terreno e depois qual que é o comprimento do terreno, beleza?
Aqui embaixo, pessoal, o que eu vou fazer? Eu já tenho a largura e já tenho também o comprimento do terreno. Eu vou pedir para ele escrever quanto que custa o valor do metro quadrado daquele terreno. Ó. Digite o valor do metro quadrado do terreno. Que ele que vai me falar quanto está valendo, quanto vale aquele metro quadrado. Por quê, pessoal? Tem terrenos que eles são mais valorizados, então o metro quadrado dele custa mais caro. Você pega, por exemplo, um terreno que é um bairro mais afastado, ele tem um valor de metro quadrado inferior a um terreno, por exemplo, que é num condomínio de luxo ou próximo ao centro. Então tem essa questão de valores aí que a pessoa que vai fornecer para nós, tá bom? Mandar dar o lei aqui, tá? Deixar padrão aqui. Mandar dar o lei. Nós colocamos o preço, né, pessoal, que não pode ser, não pode ter caracteres especiais. E aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Agora vai ser meu processamento, beleza? Aqui é que eu vou fazer os comandos, a atribuição, os cálculos e vou atribuir para as variáveis, beleza? Bom, a primeira que eu vou fazer, pessoal, eu tenho que descobrir qual que é o metro quadrado, certo? O que eu vou fazer? Qual é o metro quadrado? Então eu vou fazer uma atribuição, eu vou fazer uma conta. Eu vou fazer largura vezes altura. Bom, pessoal, a largura vezes altura tem qual é a metragem em metro quadrado do meu terreno, beleza? Não é largura vezes altura, pessoal, é vezes comprimento. Só para saber se vocês estão aí ligados, hein, gurizada? Tamo junto aí, hein? Aí, pessoal, o que vai acontecer? Depois disso, eu já tenho qual é a metragem do meu terreno em metro quadrado. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o preço final, certo? Para me saber quanto é que custa aquele terreno. E qual que é o cálculo, pessoal? É um metro quadrado, certo? A metragem do meu terreno, qual que é a metragem em metros quadrados. E vou multiplicar, pessoal, pelo quê? Pelo preço do metro quadrado, tá? Essa vai ser a nossa operação matemática aí. Depois que eu fiz tudo isso aí, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar os comandos de saída, eu vou demonstrar o que a pessoa digitou de largura, de comprimento, de metro quadrado e também saber quanto é que custa o metro quadrado, quanto que é o metro quadrado, qual que é a metragem em metro quadrado e também quanto ficou de preço final. Olha só. Então vamos lá. Escrival, colocar tudo escrival porque já vai colocar lá. Vamos ficar até a largura do terreno e aqui, pessoal, ó, eu vou colocar largura. Vou colocar um por um para que você veja, para ficar bem tranquilo, pessoal. Aí eu coloco o comprimento do terreno e aqui vírgula, né, pessoal? Sempre lembrando que eu coloco depois das aspas duplas, porque se eu colocar aqui antes, galera, o que vai acontecer? Digitar, por exemplo, ó, olha só, olha a diferença que dá. E digito, por exemplo, comprimento, o que acontece? Ele fica em vermelho, ou seja, ele entende que isso aqui é na verdade um texto, tá? Então, galera, não pode não, fechou? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu coloco aqui, coloco uma vírgula e aí eu já estou indicando para ele que isso aqui é a variável comprimento, fechou? Aqui embaixo eu vou digitar quanto qual que é o tamanho em metros quadrados, né? O tamanho em metros quadrados do terreno beleza? Vamos lá, colocar a variável match 4. Mais um escrival, galera, e aqui eu coloco vou colocar o que, pessoal? Agora eu coloco largura, metro... o valor do metro quadrado. Quanto que a pessoa informou que vale o metro quadrado daquele terreno, tá? E aqui, opa. Beleza. Vou colocar aqui. Opa, perdão. Preço metro quadrado. Beleza. E agora, pessoal, por último, qual que vai ser o valor do terreno realmente, né? Depois que eu achei qual que é a metragem, né, em metros quadrados, depois que a pessoa informou quanto custa, né, qual que é o valor por metro quadrado daquele terreno, eu vou informar para a pessoa qual que é o valor do terreno, tá?
o valor do terreno é. E aqui eu coloco a variável que recebeu o valor do meu terreno. Beleza, gente? Olha só. Bacana? Ficou com 23 linhas, né? Eu até dei mais alguns espaços aqui, só para não ficar tudo, né, muito junto. Mas é isso, pessoal. Aqui eu vou dar um F9 agora, tá? Só para que ele execute, né? E aqui eu vou ir digitando e colocando os valores, tá? Lá no nosso exemplo lá, ele colocou, vamos colocar os valores que estão lá. Ele colocou 10 de largura e 30 de comprimento. Então vamos colocar também esses valores, tá? A largura 10, comprimento 30. Vamos falar que esse terreno aqui, pessoal, aqui na Várzea Grande você sabe, valorizado, né? Então você tá ligado, né? Então vamos colocar aqui que custa, sei lá, 50 reais o metro quadrado, tá? Vamos falar que custa 50 reais o metro quadrado. E aqui ele informou para nós tudinho que a gente queria, tá? Aqui ele falou qual que é a largura do terreno, né? Que eu tinha. Se você olhar aqui, pessoal, é olhar aqui e olhar aqui, ó, tá? A largura do terreno é 10 metros, o comprimento do terreno 30, o tamanho em metros quadrados, pessoal, ou seja, ficou 300 metros quadrados, né? Que ele multiplica a largura vezes o comprimento, você tem, né? Qual que é a metragem em metros quadrados. Informei para ele que custa 50 reais o metro quadrado. E o valor do terreno final, né, pessoal, ficou 15 mil reais aí, a brincadeira do nosso terreno, beleza? É aqui na Várzea Grande, né, pessoal? Então, você sabe, né, mais caro e tal. Pá. Tranquilo, gente? Pessoal, primeira aula, a próxima aula que eu já vou postar amanhã, pessoal, a próxima aula já vai trabalhar operador C, vamos trabalhar com case também, pra gente poder andar, galera, tá? E vai ter mais um, mas vai ter mais uma essa semana ainda, que aí eu vou trabalhar também com parte de comandos enquanto, tá? Para que você possa ficar tranquilo aí. Beleza, gente? Galera, então é isso aí, tá? Beleza, um abraço mesmo, tamo junto. Qualquer dúvida aí, manda um WhatsApp pra mim aí, tá? Comenta aí também aí, comenta, dá um like aí, fechou? Tá bom? E aí, tamo junto, galera. Abraço, hein?